Aleluia, Jesus. Me dá a tua atenção. Nessa hora vai dar uma coceira no pé, na mão, vai dar vontade de você se mexer, olhar para o lado, se levantar, vai dar uma inquietação. Isto é a nossa carne gritando para que o espírito não seja alimentado. Mas eu tenho certeza que hoje seremos edificados por ouvirmos um pouco sobre a grandeza do Deus que servimos. Aleluia. Ele é grande, nós não temos a noção do seu tamanho. Davi o conheceu, Davi falava com Deus também em orações, e Deus se manifestava a Davi. Davi vence batalhas e batalhas através do poder do seu Deus e da sua grandeza, mas mesmo assim ele escreve que a sua grandeza é insondável, impossível de entendermos o seu tamanho. Eu preciso um pouco da tua paciência para falarmos um pouco dele. Projeta para mim, Yasmin, Isaías capítulo 9. Isaías 9. Grande é o Senhor, digno de todo louvor e toda honra. Isaías capítulo 9, verso 1. Oh, glória a Deus. Glória, glória, glória a Jesus. Glória a Deus. Coloca no 6, pra gente não perder tempo. Verso 6 do capítulo 9. Isaías, o profeta messiânico, ele escreve: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado estará sobre os seus ombros, e se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Glória. Quem é ele? Isaías também escreve no capítulo 53 do livro de Isaías. É um profeta messiânico. Alguns teólogos narram e chamam o seu livro de uma mini Bíblia, porque tem relatos messiânicos que já anunciam a vinda do nosso Senhor Jesus de maneira detalhada e muito minuciosa. Sobre também outros textos que você percebe que é um ajuntamento de informações bíblicas bem completas. Escute, Isaías capítulo 53, o versículo 4 vai dizer assim, capítulo 53, o versículo 4, Isaías vai dizer: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nos reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Passando. Mas Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas. Você lê muito rápido às vezes estes versículos, não percebe. Perceba, Isaías vai dizer: Ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Próximo. Todos nós, ele vai dizer, todos nós andávamos desagarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. E ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matador, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, e assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida?
porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. Próximo, iremos até o 10. Tenha paciência. E puseram a sua sepultura com os ímpios, percebe? Puseram a sua sepultura com os ímpios. E com o rico, já narra o que aconteceu com Cristo no Calvário. E sepultaram com os ímpios e com o rico, e na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Último. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazê-lo enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade prolongada, a sua posteridade prolongará os seus dias, e bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Glória a Deus. Quem pode dizer glória a Deus? Evangelho que escreveu Lucas capítulo 1, versículo 26. Não se canse. Aleluia. Isto é a Sagrada Escritura preparando, anunciando, nos mostrando quem é Ele, quem é o Jesus que servamos, que nós estamos servindo, quem é o Jesus que está ao nosso lado, que pedimos socorro, quem é Ele, qual é o tamanho dele. Evangelho que escreveu Lucas capítulo 2, versículo 7, 2, 7. Eu já sinto a presença do meu Senhor nesse lugar. 2,7, escute. E deu à luz a seu filho primogênito, e envolveu em panos e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. Coloca Lucas capítulo 1, versículo 26. 1,26. Pode dizer glória a Deus. 1,26. No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, e uma virgem desposada com um homem cujo nome era da casa de quem? De Davi, e o nome da virgem era Maria. Próximo. E vindo o anjo até ela, disse: salve, agraciada do Senhor, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com a sua palavra, e considerava que a saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. Escute isso. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E ele reinará eternamente na casa de Jacó. O seu reino não terá fim. O anjo vai dizer: Maria, e esse será chamado grande. Ele é o Filho de Deus, e o seu reino não terá fim. O anjo está dizendo: o inferno não parará. Não tem como o inferno parar, destruir o projeto que Deus nos deu. Um filho se nos deu, menino nos nasceu. Mas você não prestou atenção. Em Lucas capítulo 2, Maria está em Jerusalém, porque na época César, ele vai mandar que toda a população possa se alistar. E Maria, José e Jesus
sobem para Jerusalém. A Bíblia narra que Maria está vivendo os dias próximos de gerar Jesus. Mas quando ela chega na cidade, Jerusalém está cheia de habitantes, as casas estão cheias. José não acha nenhum lugar, estalagem ou casa, para que Maria possa repousar e dar a luz a este menino, ao Salvador, ao Príncipe da Paz, ao Yeshua HaMashiach, ao Alfa e o Ômega. Eu preciso que você pelo menos possa espiritualizar José e Maria batendo de porta em porta, e todas as portas de Jerusalém sendo fechadas. Santo Jesus. O Evangelho que escreveu João, capítulo 1, verso 1, João vai dizer: e ele era o Verbo que se fez carne e habitou no nosso meio. João vai dizer: tudo que se existe, tudo foi criado por ele, e sem ele, nada do que existe existiria. João vai dizer: ele era a luz do mundo, mas o mundo não recebeu, não o reconheceu. Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Glória! Mas quando estamos lendo cada versículo, nós se deparamos com o versículo 12 do capítulo 1. E João vai dizer: mas a todos que o receberam, Deus fez com que fossem contados como filhos de Deus. Não aqueles que nasceram da carne nem do sangue, mas da própria vontade de Deus. Não se canse, você vai entender. Deus lindo. Aleluia, Deus. José e Maria não encontraram portas abertas para que Jesus pudesse nascer em Jerusalém. Portas, e todas elas foram fechadas. O Filho de Deus não encontrou um lar sobre a humanidade para ser gerado. Eu preciso repetir diversas vezes para você entender. Eu não falo de pastores, eu não falo de profetas, eu não falo, querido, de Isaías, de Daniel, de Moisés, de Elias. Eu falo do Filho de Deus. Ele foi rejeitado, não houve portas abertas que receberam-no para que ele pudesse ser gerado pelos seus. Aleluia, Poderoso Deus. Aleluia. A região que passou, o lugar que nasceu, a cidade onde foi criado, os ambientes que ele esteve, os lugares que teve e que precisou estar, as situações que passou, as portas que não se abriram, a rejeição, o não reconhecimento, não apagava o seu nome. glória a Deus. Aleluia. As portas que se fechavam diante dele não tinha poder suficiente para mudar quem ele era. Você me entende? A rejeição não conseguia lhe parar o não reconhecimento. Eita glória, Jesus é grande. Só o Senhor. As portas se fechavam em Jerusalém. Ele foi rejeitado. Não houve lar nenhum em Jerusalém que pudesse abrir as portas para que Maria pudesse gerar o Filho de Deus. Mas o céu
versículo 8. Aleluia, Glória. Ele é grande, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Poderoso, Rei da glória. Fiel é Deus. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias. Escuta isto. Glória. Durante as vigílias da noite, o seu rebanho próximo. Eis que o anjo do Senhor veio sobre eles naquela mesma noite, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram um grande temor. Próximo. E o anjo, glória, e o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria. Oh glória, que será para todo o povo? Que notícia era esta? Pois, oh glória, as portas de Jerusalém se fecharam. Ele não foi recebido, ele não foi reconhecido, mas desce uma legião de anjos, dizendo: pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é o Cristo. Oh glória, vai passando. Oh glória, oh glória, oh glória. Isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos, deitado em uma manjedoura. Meu Deus, eu estou sentindo a presença. E no mesmo instante apareceu com um anjo uma multidão, pastor André, dos exércitos celestiais, louvando, oh glória, louvando a Deus e dizendo o quê? Glória a Deus nas alturas, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade, oh glória para com os homens, meu Deus, oh glória. E aconteceu que, ausentando-se deles, o anjo foi para o céu e disseram aos pastores uns aos outros: vamos pois a Belém, vamos pois até a Belém e vejamos isto que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Não, tem que falar conosco, porque eu sei, pastor Regiane, que portas já se fecharam sobre a vossa vida, mas hoje o rei está lembrando. Mas mesmo assim o céu desceu e disse: oh glória, a porta que eu abri o homem não pode fechar. Hoje o reino desce sobre essa igreja e diz para você: você foi rejeitado, foi apedrejado, fecharam portas sobre a sua vida, tentaram te parar, oh glória, não te reconheceram, mas os anjos do céu descem hoje para dizer: oh glória. Ninguém para o teu chamado, ninguém para o teu ministério, glória, ninguém para o teu propósito. Você tem o lugar que você nasceu, o lugar que você vive, não vai conseguir parar você. Pastor, você não me conhece, você não sabe onde moro, você não sabe, pastor, onde trabalho. Oh glória, não importa o ambiente, não importa os lugares, uma promessa, uma palavra profética está sobre a tua vida. Vai dar certo, você vai romper, passaremos para o outro lado. Oh glória, oh glória, o inferno não vai parar o projeto Igreja Maranhão. Eu vou repetir: o inferno não vai parar o projeto que já está escrito há mais de 2000 anos sobre a tua vida. Pastor, guarde Bíblia, então fala profetizando sobre Bíblia. Coloca a mão na tua Bíblia que eu vou profetizar. Em João capítulo 15, versículo 16, Jesus vai dizer: filhinhos, não foi vós que me escolhestes, mas eu vos escolhi e vos nomeei para que vocês possam ir e dar frutos, e dar fruto. Vai dar certo, vai dar certo. Por quê, pastor? Porque foi o Senhor que te escolheu. Dá só mais um pouquinho de bem aqui, ó. O Espírito Santo nem está no Espírito. O Espírito Santo me lembrou de Jeremias capítulo 1. Deus vai dizer: Jeremias,
céu está dizendo: eu te conheço, Jeremias. Nos capítulo 1, os versos 17, 18, 19, Deus vai dizer: cinge os lombos, Jeremias. Pega para alguém, pelo amor de Deus, diga: se prepara, se prepara, se prepara. Cinge os teus lombos, pastor. Mas eu não sei falar, vamos pegar a glória. Jeremias estava dizendo: eu sou menino. Quando eu começar a pregar, ninguém vai acreditar. Vão dizer que a revelação é da carne, vão dizer que eu não sou de Deus. Aí Jesus, sua glória, através da sua palavra, Jeremias capítulo 1, versículo 17, 18 e 19, ele vai dizer: Jeremias, eu vou te dar uma notícia, Jeremias, que vai apacentar teu coração. Levanta a tua mão. Deus vai dizer: pelejarão contra ti, vão tentar te derrubar, vão, glória, vão tentar te parar, pelejarão contra ti, oh, glória, mas não. Coloca lá Jeremias capítulo 1, versículo 17, 18 e 19. Diga, meu irmão: pelejarão contra ti, pelejarão contra ti, oh, glória, diga: mas não, pelejarão contra ti, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, eu sou contigo para te livrar. Reage. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contra eu sou. Mas não prevalecerão contra ti, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Eu estou preocupado com quem não está acreditando, eu estou preocupado com quem está fechando porta na minha cara, e eu estou preocupado com alguém que está dizendo: eu não conheço, quem é ele? Aqui você não entra, glória. Eu posso ver barulho de anjos, oh, glória, dizendo: o rei da glória, o rei da glória, o rei da glória já venceu. Por mim, por você. Ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande. Oh, glória. Oh, Jesus, deixa eu pregar, Jesus, deixa eu se adiantar, tem muita coisa. Mas eu lembro de Moisés dizendo: oh, glória, dizendo para o Senhor: e quando eu chegar no Egito, como é que eu me apresento? Vou perguntar: quem é o meu Deus, oh, glória. Aí o grande eu sou vai dizer para Moisés: diz para Faraó que o meu nome é Eu Sou. Não entendi. Diz para Faraó, no original está o meu nome é Yahvé, Yahvé. Não entendi. Diz para Faraó que na batalha eu sou teu general. Diz para Faraó que quando você estiver fraco, eu estou forte. Diz para Faraó que quando você precisar de provisão, eu sou a provisão, ó, glória. Diz para Faraó que aquilo que você precisar, Moisés, que eu seja, eu sou. Ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande, ele é grande. Não, se vai coitado, você não é coitado. Não é para você parar quando alguém tentar enfiar na tua mente que você não tem Meu Deus, Jesus grande. condições de avançar, de vencer. É assim que o inferno tem nos parado. Deixa eu avançar. Ele é poderoso, ele é grande.
versículo 47. Perdoe, João capítulo 8, versículo 47. Eu gosto de você olhar marcando. Meu Deus! Ah, Jesus! Marcando, fechando a folha para depois meditar nesse manto. Aleluia, Jesus. Fala para o teu irmão de que você tem liberdade para gritar, pular, correr. Eu não fico com vergonha. Se der uma vontade de dar um pulo na cadeira, dar um diabo, corre. Se der vontade, se der vontade de levantar, correr aí na frente, corre. Porque nós temos liberdade. Nós estamos muitas vezes oprimidos, machucados, entristecidos, porque o inferno nos dá notícias que nos destrói, nos deixam deprimidos. Mas a notícia hoje, querido, oh glória, ela vai nos colocar de pé, vai transformar, revigorar, vai dar força a quem não tem força, quem não tem vigor vai sair hoje voando nas asas do Espírito Santo. João capítulo 8, versículo 47. Desculpa, João 8, capítulo 8, versículo 47. Meu Deus, que presença é essa? Jesus está conversando com a equipe de fariseus, com os doutores da lei. O diálogo é sobre o Messias, o Filho de Deus. É o pão da vida que está conversando com eles. Os fariseus, o sinédrio, os escribas, homens altamente, querido, ensinados e doutrinados. Jesus maravilhoso! Este é o clero da época. Glória! São os magistrados, os que julgavam, os que mediam espiritualmente quem era de Deus e quem não era. Aí Jesus, conversando com eles, vai dizer: quem é de Deus, escuta as minhas palavras. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vos não escutais, porque não sois de Deus. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: não dizemos-nos bem que és samaritano e que tens demônio? Não é possível. Você deve ter passado por situações que mesmo você sem saber, alguém disse que você tem demônio. Não é possível. Pastor, não sei, não ouvi, mas ouvirá alguém ainda dizendo: você tem demônio. Ou ainda que você não escute o gesto, as aflições e situações, você entenderá que as pessoas pensarão que você não tem o Espírito Santo, mas sim está possuído por demônios. Jesus! Jesus respondeu: eu não tenho demônio, antes honra ao meu Pai, e vós me desamais. Próximo, está muito forte. Eu, porém, não busco a minha glória. Jesus está dizendo: eu, porém, não busco a minha glória. A quem busque, me julgue. Oh, glória. Jesus vai dizer: em verdade vos digo, que se alguém guardar as minhas palavras, nunca verá. Aí é muito forte para eles. Oh, glória. E o caldo engrossa. E disseram depois os judeus: agora conhecemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes: se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Oh glória, próximo. Oh glória, és tu maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, e também os profetas que morreram. Que fazes tu ser? Jesus respondeu e disse: se eu me glorifico se eu me glorifico a mim mesmo, a minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, o qual dizeis que é vosso Deus. Está engrossando, a conversa está ficando estreita. E vós não conheceis, mas eu conheço. Se disser que não conheço, serei mentiroso, como vós
vosso pai exultou por ver o meu dia. Ele viu e se alegrou. Aí não deu para entender, querido. Aí ficaram com a cabeça perturbada. E a palavra vai dizer que pegaram pedras para apedrejá-lo, mas não apedreja quem é vindo de Deus. Oh, glória! Não dá para matar quem está debaixo de uma terra. Recebe essa palavra. Não dá. Ainda o evangelho é duro. Ninguém gosta da minha pregação. Ninguém gosta do estilo que eu vivo. Mas não vai dar para fazer nada. Vai ter que engolir. Não. Ah, Jesus. Abraão viu meu dia e se alegrou. Gênesis capítulo 22. Como Abraão viu Jesus? Ele está dizendo: Abraão viu meus dias e se alegrou. Pode me dar uma televisão para a gente falar rapidinho desse manto? Porque Jesus está dizendo: vocês não conhecem Abraão. Vocês dizem que o vosso pai é Abraão, mas vocês querem me matar. Se Abraão fosse o vosso pai, praticariam as obras de Abraão. Aleluia, Espírito Santo de Deus. Ele está dizendo: não adianta dizer que é de Deus, porque uma vez que eu verbalizo que sou dele, como João escreve na sua epístola, primeira carta de João, capítulo 2, ele vai dizer: aquele que diz que está nele deve andar como ele andou. Glórias a Deus. Como Abraão viu Jesus, Gênesis 22, versículo 4 ao 13. Não se canse, a gente está indo para o Você pode bater em alguém e diga: vai melhorar. Vai melhorar. Diga assim: vai melhorar. Acorda, preste atenção, diga: vai melhorar. Prepara o glória. Isso, fala, pelo amor de Deus. Fala, pastor. Levanta a tua mão, que até a tua mão é profética. Ô, glória, levanta a tua mão, diga: vai melhorar. Vai ali, levanta a mão, diga: mundo de fogo, hoje proteja a igreja da Renata. Vai melhorar, a gente vai sair voando daqui em nome de Jesus. Levanta a mão, Lucas, profetiza, varão. Tem profeta aqui nessa geração. Vai agora, te levanta a mão, dá um glória, Sara. Cadê dia, meu Senhor, glória? Cadê os glória nesse lugar? Deus chama Abraão e vai dizer: Abraão, pega o teu filho. Pega quem? Abraão representa o pai, Isaac representa o. Abraão representa Deus, Isaac representa os filhos. Isaac ainda não está representando Jesus, a humanidade, que precisaria ser sacrificada, porque o salário do pecado é a morte. Tem gente dando risada que vai estar entendendo o manto já. Gênesis 22, versículo 4. Pensa, rapidamente, com glória, Deus te abençoe. E podia ser ao quarto dia? Não, terceiro. Não podia ser ao quinto dia? Não. Ao primeiro dia? Não. O segundo? Não. Exatamente. Ao terceiro Dia. levantou Abraão seus olhos e viu o lugar. Que lugar? O Monte Moriá. Geograficamente é comprovado que é o mesmo lugar, perto, onde Jesus tomou sobre si as nossas dores. Abraão viu. Ao terceiro dia, Abraão Viu? o ministério de Jesus na terra durou quantos dias? Quantos dias? 3, exatamente 3. Abraão anda 3 dias. Quem está com Abraão, diga o filho, diga Isaac. Quem está com Abraão, diga 2 servos, diga 2 servos, diga seus discípulos. Quem está com Abraão, Seus discípulos. agora diga um jumentinho. Um jumentinho. O que é que tem sobre o jumentinho? Lei.
Próximo. O muito curioso, antes de possamos prosseguir, é que Abraão chama os seus servos. São o quê? Quantos? Quantos? 2 discípulos. Acho que é verso 4, vamos lá? Volta lá para ver se é. Volta lá. Aleluia a Deus. 3. Glória a Deus. Aleluia a Jesus. Glória a Deus. Eita glória. Não, vai passando. Glória. É o 2? Ah, volta lá, isso. Glória a Deus. Aleluia. Glória, glória. Não, vai passando 5. Ele é grande, glória a Deus. Isso, Glória a 6. Deus. Aleluia. Santo Jesus. É o 8. É o 8, vai lá. Oh, poderoso. Não. Aleluia a Deus. Vamos ler. Volta lá no 5, a gente chega lá. Santo Glória, glória. Aí é o 5. Glória, glória. E disse Abraão aos seus: Ficai-vos aonde? Aonde? Ficai-vos aqui com o jumento, porque eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a. Este não era o plano, não foi o pedido de Deus. A ordem de Deus foi: me dá o teu filho Isaque, oferece no altar como holocausto a mim. A ordem foi que Isaque pudesse ser sacrificado. Abraão, irmãos, ele não avisa Sara, e porque Sara não entenderia, não permitiria, não aceitaria. Existe hoje, irmãos, um certo povo que não entende o plano de salvação, não entenderá porque precisaríamos ser mortos, porque muitos acham que não são pecadores. A ideia de Jesus ter que tomar a nossa frente é impossível compreender, porque quando alguém dizia para você e você não era evangélico, você não entendia. Pregávamos: Jesus morreu por você, Jesus te ama. Não entendi, não entendíamos. Sara não é avisada, porque não deixaria Isaque ser sacrificado. Abraão está também com 2 servos que cresceram na sua casa, 2 servos que eram seus criados, seus discípulos. Aleluia. Eles representam nós, os discípulos, os alunos. Glória a Deus. Mas Abraão não permitiu. Glória a Deus. Abraão disse: vai chegar um determinado momento que vai subir apenas pai e filho. Eita, Jesus. Eu entendi, porque quando Jesus foi abordado no Getsemane, quando o prenderam, começaram a lhe dar bofetadas. Quando Jesus teve que começar a enfrentar aquele caminho da via dolorosa, você não percebe João do lado, Tiago do lado, Pedro, André, Tomé, Bartolomeu. Naquele momento está apenas pai e filho. Eu me revoltava com isso. No momento em que Jesus mais precisava, Pedro não está perto, Tiago não está perto, André não está perto. Ele se vê sozinho. Poderoso Deus. Ele sobe o monte. Aqui em Gênesis capítulo 22, Abraão usa um jumentinho para que a lenha possa ser carregada. Esse jumentinho, ele carrega a lenha sem consciência do que está fazendo. A Bíblia é tão minuciosa, ela é tão precisa, que quando Jesus está levando a lenha, levando o quê? A lenha para o Monte Gólgota, lembra? Jesus é açoitado, cortado, coroa de espinho na cabeça. Quando ele pega a lenha, o que é a cruz? Ele está subindo o Monte Gólgota acima, mas a opressão é grande, as dores são imensas, os soldados o surram de todas as formas, e ele não aguenta, ele
situação que vai arder o teu coração. Meu Deus. Você precisa passar por determinados caminhos que os mais próximos e que te amam de verdade não vão poder estender a mão. E a ordem de Deus é: não para, continua, não retrocede. O amigo não está perto, o parceiro não está perto, o profeta não está perto, o pastor não está perto, mas o Pai está continuamente ao teu lado. Recebe. Esse jumentinho lá em Gênesis 12, que carrega de maneira inconsciente a cruz, é um tal de Simão Sirineu que aparece na caminhada do Gólgota. Ele não entende projeto, não tem consciência, ele não sabe o que é que está acontecendo, mas é constrangido a ajudar a Jesus levar a cruz. Mas quando chega no Gólgota, Simão Sirineu desaparece, assim como o jumentinho também desaparece, sai de cena em Gênesis. E agora, pai e filho. Em Gênesis, a Bíblia diz que Abraão está com Isaac, tentando explicar o que é que aconteceria. Isaac nos representa, você está aí? Nos representa a humanidade que estava sendo levada para a morte por conta do pecado, mas quando ela é colocada no altar para a imolação, quando o inferno está dizendo: teu filho não tem jeito, a tua casa não tem jeito, hoje está acabando para você. É o sentimento de Abraão olhando para Isaac. Isaac é o filho da obediência, está no altar, mas quando Abraão levanta o cutelo, o anjo braga e diz: Abraão! Eita, Jesus. Meu Aleluia. Deus. Glória. Não toques no menino, porque agora Deus sabe. Eita, glória. Agora Deus sabe, Abraão, Aleluia. do teu amor, da tua fidelidade, da tua aliança. E a Bíblia diz, escute isso, não vou colocar aqui na tela para não tomar tempo, mas a Bíblia diz, irmãos, que quando Abraão ouve a voz do anjo, e quando ele levanta o cutelo, o anjo vai dizer: olha para o lado. Glória a Deus. E Abraão, ó, perturbado, preocupado, vivendo uma situação que é impossível decifrar, mas quando ele olha, a Bíblia diz que tem um carneiro preso em um. Preso aonde? Em uma árvore, em um madeiro. Abraão, quando olha para o sacrifício, para a provisão, oh glória, você pode ver Jesus narrando: e Abraão viu o meu dia, o livramento, e se alegrou. A perturbação passa, o alívio vem. Isaac é tirado do altar, e o cordeiro imaculado é morto por mim, por você. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Jesus disse: eu sou o grande eu sou, o cordeiro preparado antes da fundação do mundo. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Abraão se alegrou, caminhou 3 dias, percebeu que chegaria um momento que os seus discípulos não podiam caminhar com ele, entendeu que em certos momentos Deus vai levantar quem você não conhece para estender a mão, mas você não vai ficar abandonado. Diga: ajuda a virar da direita e da esquerda. Não sei quem é que Deus vai levantar. Me dá um pouquinho de volume, Yasmin. Oh glória, levanta a tua mão. Diga: Deus está levantando. Oh glória, uma geração. Deus está levantando homens. Oh glória, que vai estender a mão. E você não vai dizer: não te
sozinho você não fica, desamparado você não fica. Vamos terminar. E ele é crucificado. E o inferno está preocupado. Preocupadíssimo. Porque não conseguiu parar. Eu vou repetir. E o inferno está preocupadíssimo com você. Por que você não conseguiu nos parar? Aleluia! Santo Deus! E Jesus morre. Só que os discípulos não entendem. Porque para eles, Jesus seria o líder militar. Para eles, Jesus, naquele tempo, fulminaria todo o exército do Império Romano, os libertaria da forma que eles acreditavam, mas estão decepcionados, não entendem, estão refugiados em uma casa, trancados com medo. Para eles, a esperança de salvação passara, a oportunidade de se tornar livres, foi levada pela morte do seu Nazareno, do seu Galileu. Mas João escreve, capítulo 20, versículo 19, oh glória, Aleluia! João capítulo 20, versículo 19, João escreve detalhadamente, logo depois que Jesus ressuscita. Chegando após a tarde daquele dia, o primeiro da semana, encerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. Chegou Jesus e pôs-se no meio e disse: paz seja convosco. Por favor, compartilha. O teu irmão diga assim: não dá para fazer a obra sem a paz que excede todo entendimento. Glória a Deus. O diabo arranca a nossa paz e nos tornamos infrutíferos. A primeira coisa que o Rei da Glória restaura sobre a vida dos seus discípulos é: fique em paz, receba paz, esteja em paz. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram. Estavam tristes, pastor André, estavam perturbados, mas agora estão alegres. Não entendeu? Alegria virá, alegria virá, alegria virá. Os tempos são difíceis, pastor André, os tempos são difíceis. Oh glória, diaconisa Luana, mas a alegria virá. Quem recebe, a alegria virá. Voltaremos a sorrir na presença dele. Próximo. Disse-lhe Jesus, pois, outra vez: paz seja convosco. E assim como o Pai me enviou, eu envio vocês. Saiam desta caverna. Sai de dentro da caverna. Jesus disse: sai para fora, levanta do sofá. Para com esse tempo. Sai, Jesus quer te usar. E havendo dito isto, demorou muito para entender esse versículo por conta do Pentecostes, porque pensamos: é o mesmo Espírito, é o mesmo fogo, é o mesmo acontecimento. Isto aqui é um Pentecostes? Ainda não. É um revestimento? Não. E o que é isto? E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo, recebei o Espírito Santo. O Espírito Santo vai vos lhe dar força para levantarem, saírem de dentro desta casa para a peleja. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Não existe dois Espíritos, não existe dois senhores. Existe o mesmo Senhor, o mesmo Espírito, o mesmo Deus.
repousou sobre Moisés. Este é o mesmo Espírito que se apoderou de Sansão e lhe deu força. Esse é o mesmo Espírito que se apoderou de Davi para que ele derrubasse gigantes. Este é o mesmo Espírito que se apossou de Elias, de Eliseu, de Isaías. Glória! Quem recebe esse Espírito? Glória! Este é o mesmo Espírito que se apoderou de Davi. E quando ele chega no arraial, glória, o exército de Israel está como os discípulos, estão com medo, estão voltando para trás. Aí chegou Davi, glória, de quem se apoderou o Espírito de Deus. E Davi disse: quem é esse incircunciso? Quem é esse incircunciso para enfrentar o exército do Deus vivo? Oh, glória! Meu Deus! Esse é o mesmo Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo e que hoje está dizendo: te levanto, eu te capacito, eu sou contigo, resplandece. Esse é o mesmo Espírito Santo que se encontrou com os dois discípulos no caminho de Emaús e disse: vocês não vão desistir, voltem para Jerusalém até que sejais revestidos de poder. Eita, glória! Glória, glória. Fica de pé. Glória a Jesus. Eita, glória. O que o Espírito Santo me disse é que tem pessoas que estão paradas, paralisadas, estão com medo de fazer a obra, estão sendo perseguidas, estão sendo bombardeadas. E hoje Jesus desceu neste lugar para dizer: paz seja convosco, levantai-vos, abre a porta, saiam, resplandece. E tem pessoas que estão no caminho de Emaús, fugindo com medo, estão fugindo da batalha, da guerra. O que é que significa caminho de Emaús? Caminho de desistência, caminho de medo, de covardia, de abandono. Aí o meu Jesus vai se encontrar com eles e vai dizer: o que é que vocês estão falando? Estão indo para onde? Voltai-vos para Jerusalém e serão revestidos de poder. Segredo: o Rei da Glória está se encontrando com pessoas no caminho de Emaús. Oh, glória, vamos profetizar. Jesus está se encontrando com teu filho. Pastor, meu filho não está aqui, eu sei, está no caminho de Emaús. O Rei da Glória está se encontrando com ele. Aqui tem mulheres que não estão com seus esposos. O Rei da Glória está dizendo: estou se encontrando com eles no caminho de Emaús. Oh, glória, pastor, eu estou, pastor, dentro de um buraco, deprimido, com depressão. Hoje recebo uma palavra de vitória. Paz seja convosco, paz seja convosco. Ele é grande, ele é grande. Oh, glória. E depois que Jesus foi lá e levantou os seus discípulos, oh, glória, mas ele não tinha ascendido aos céus. Quando Maria Madalena quer tocar, ele vai dizer: não me toques, eu não ascendi ainda, meu Pai, eu não subi a glória ainda, eu tenho muito o que fazer. Eu não entendi. E Jesus foi fazer o que, glória? Observe: depois de ter sido morto e ressuscitar, oh, glória, depois de ter sido morto e ressuscitar, ele desceu às partes mais baixas para pregoar aos espíritos em prisão a palavra de Deus. 1 Pedro 3,19. Não entendi. Jesus desce às partes mais baixas para pregar aos espíritos em prisão. Quem foi enganado, quem morreu sem ouvir a pregação, os espíritos que estão cativos, os que estavam naquele lugar sem salvação porque não conheceram a palavra. Só que Jesus não desce glorificado, ele não recebeu todo o poder ainda, ele desce como cordeiro. Mas ele desce
com a cédula na mão. Ele desce com um veredito. E quando ele chega, querido, no inferno, nas partes baixas, ele chega com o veredito igual o pastor Paulo escreve. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 54. Jesus gritou: onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Cumprida está a palavra, tragada foi a morte na minha vitória. E as prisões começam a se abrir. Os que eram cativos e que ouvem a palavra são libertos. O diabo está amarrado, nocauteado, vencido, derrotado. E Jesus sai com a igreja, aquela que estava, querido, já com ele salva. Oh glória! Aí Davi, que a Bíblia declara que é seu pai, vai escrever em Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai, ó portões, ou portas eternas, para que entre o Rei da Glória. Jesus não está ainda glorificado. Ele chega apenas como Rei vitorioso. Salmo 24, coloca. Escuta, aí alguém de dentro pergunta: quem é esse Rei? Quem é ele? Acho que versículo 5 passa. 24. Próximo. Davi vai dizer: levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, entradas eternas, e entrará o Rei da Glória. Quem é que está narrando isso? É Jesus? É quem está com ele. É a gente, pastor Eliane, chegando nos portões celestiais e dizendo: levantai as portas, levantai os portões eternos, levantai as portas das vossas cabeças, porque eu vou entrar com o meu Rei. Ele é o Rei da Glória. Alguém de dentro vai perguntar: quem é esse Rei da Glória? Quem é o Rei da Glória? Quem é esse? E a igreja vai responder: o Senhor forte e poderoso na batalha. O Senhor forte e poderoso na batalha. Ele é o Rei da Glória. Diz que você entendeu. Senta para gerenciar. Diz que você entendeu.